Bom dia, meus alunos, meninos e meninas. Vamos aqui para a segunda aula de Biologia do Colégio Opção e Conhecimento, online, né? E hoje nós temos Biologia do Setor 242, aula do dia 7 de maio de 2020, Relações Ecológicas, parte 1. Caderno 13, módulo 39, página 293. Relação ou interação ecológica. Uma pergunta interessante. Existem espécies inúteis? Então, vejamos. Sabe aqueles animais que todo mundo odeia? Que morre de medo, às vezes? Então, na verdade, eles possuem um importante papel no ecossistema, todos do seu jeitinho. Sabe aquele velho conceito geral da sociedade sobre animais urbanos? Que pomba é um lixo, escorpião é uma praga, barata é nojenta e Maria fedida, para que existe? Deus me livre, nunca. Mas você já parou para pensar no papel ecológico de cada um desses indivíduos? Que se o rolê do planeta está desequilibrado e pragas acontecem, significa que alguém bobeou em algum momento? Bom, o autor dessas questões diz o seguinte: segue uma listinha explicando um pouco sobre essas pragas urbanas do mal, que de ruim só teve a infelicidade de cruzar com o ser humano, a qual pode ser acessada nessa URL. E é interessante que vocês leiam esse artigo e verão, né, que não existem espécies inúteis. Mas vamos lá ao que interessa no nosso conteúdo de hoje. Relações ecológicas. Teoricamente, populações de duas espécies podem interagir de formas básicas, que corresponde a combinações de zero, mais e menos. O que significa zero? Indiferença. Mais, benefício. Menos, prejuízo. Bom, isso nós temos que pensar ali naquele momento, né? Porque, como vocês viram antes, no todo não existem espécies inúteis. Então, quais as combinações que nós podemos ter? Zero e zero, zero e mais, zero e menos mais e menos e menos. Nessa tabela, nós temos uma análise das interações populacionais entre duas espécies proposta por Odum, né, no seu livro sobre ecologia. Então, ele lista alguns tipos de interação, qual a relação de benefício, prejuízo ou indiferença entre as duas espécies que estão relacionadas e qual a natureza geral da interação. Então, o neutralismo. As duas espécies são indiferentes, né? Nenhuma população afeta a outra. Competição. A competição sempre traz negatividade para ambas as espécies. Então, nós temos dois tipos de competição. Competição com interferência direta e a competição com utilização de recursos. Na primeira, ocorre inibição direta de cada espécie pela outra. E na segunda, indireta, quando o recurso comum está limitado. Geralmente, numa competição, pode ocorrer até uma extinção de uma das espécies. O amensalismo. Uma espécie é prejudicada, a outra indiferente. Então, população 1 inibida, população 2 não afetada. O parasitismo, positivo para o parasita, que é geralmente menor que o hospedeiro. Predação, incluindo a herbivoria, que é a predação com o vegetal. E população 1, o predador geralmente maior que 2, a presa, né? E 2 que é a presa, então mais e menos. Comensalismo, população 1, o comensal é beneficiada e 2 não é afetada. Protocooperação e mutualismo, nós temos dois tipos de combinações com mais e mais, ambas beneficiadas. Na protocooperação, ela não é obrigatória e no mutualismo é favorável às duas populações e ela é obrigatória. Eu listei aqui algumas outras interações, né? Além daquelas citadas na tabela proposta por Odum, que foi o inquilinismo, que chama-se epifitismo nos vegetais. População 1 é beneficiada, 2 não é afetada. O esclavagismo, mais e menos, a população 1 é o explorador, beneficiada, e a número 2, explorada, é prejudicada.
a sociedade e a colônia, ambas com benefício para as duas, para a espécie. Então, a primeira, a sociedade, o vínculo é pela força do trabalho, e na colônia o vínculo é físico. E o canibalismo, que o predador e presa da mesma espécie, um é beneficiado, o outro é prejudicado. No decorrer dos nossos estudos sobre relações ecológicas, estudaremos cada uma dessas com exemplos e pormenores. Odum estabeleceu também princípios básicos para as interações. A primeira, interações negativas tendem a predominar em comunidades pioneiras ou em condições perturbadas, onde essa seleção é tirada de uma fórmula, que eu não achei necessário nós colocarmos aqui, neutraliza uma alta mortalidade. Na evolução e desenvolvimento de ecossistemas, as interações negativas tendem a ser minimizadas em favor da simbiose positiva, que melhora a sobrevivência das espécies interativas. Anteriormente, simbiose era dada como sinônimo de mutualismo, hoje nós temos o sentido mais amplo de vida em comum. E a terceira, associações recentes ou novas têm maior probabilidade de desenvolver interações extremamente negativas do que associações mais antigas. Nós podemos até fazer uma inferência no coronavírus, que é uma associação recente, né? Então, nós estamos vendo que é uma interação extremamente negativa, né? Esperamos que, com o passar do tempo, ela seja minimizada. Nessa tabela, nós temos uma visão geral das relações ecológicas. Então, vocês observam que nós podemos ter duas divisões, as harmônicas e desarmônicas. Nas harmônicas, não ocorre prejuízo para nenhuma das espécies. Uma é beneficiada e a outra é indiferente, ou ambas são beneficiadas. Enquanto que nas desarmônicas pode ocorrer benefício para uma e prejuízo para outra, prejuízo para as duas ou prejuízo e indiferença. Ambas, tanto as harmônicas como desarmônicas, elas são subdivididas em intraespecíficas e interespecíficas. As intraespecíficas ou homotípicas são indivíduos da mesma espécie, interespecífica ou heterotípicas, indivíduos de espécie diferente. Entre as intraespecíficas ou homotípicas, temos sociedade e colônia, que nós estudaremos hoje em detalhes na nossa aula, e nas interespecíficas, protocooperação, mutualismo, comensalismo, inquilinismo, que é chamado epifitismo para os vegetais. Nas desarmônicas, as intraespecíficas, competição e canibalismo, e as interespecíficas, o predatismo, que é chamado herbivorismo para os vegetais, parasitismo, amensalismo, esclavagismo e competição. Vocês vejam que aí a competição entra nas duas subdivisões, tanto entre indivíduos da mesma espécie como indivíduos de espécies diferentes. As relações ecológicas harmônicas intraespecíficas, nós temos a colônia. A colônia é uma relação ecológica harmônica intraespecífica, na qual os indivíduos estão ligados anatomicamente. Para que ocorra a formação dessa colônia, é necessário que haja reprodução assexuada. Podem ser colônias homomorfas, todos os indivíduos têm a mesma forma. Exemplo, corais e bactérias. Bactérias, uma divisão binária, em que os indivíduos permanecem juntos, e os corais com brotamento, né, que também permanecem juntos, e podemos também citar como exemplo as esponjas. Relações ecológicas harmônicas intraespecíficas, temos as colônias heteromorfas. Os indivíduos diferenciam-se anatomicamente para exercer funções específicas. Como exemplos, temos a obélia, esses selenterados ou quinidários, né, em que parece uma arvorezinha, né? Os indivíduos estão ligados anatomicamente e temos indivíduos diferenciados, né? Os gonozoides, que são associados à reprodução, e os gastrozoides associados à nutrição, ou podemos dizer à alimentação da colônia, certo? Nessa parte das relações ecológicas harmônicas específicas, podemos citar a caravela portuguesa, Physalia physalis. Nós temos praticamente 4 tipos de divisão,
membros que formam uma bolsa de gás responsável pela manutenção da colônia na superfície marinha. E na parte de baixo temos os indivíduos alongados para a captura do alimento e defesa, né? Apresentam células urticantes, formando longos tentáculos que mobilizam a presa e também podem afastar os presadores, né? Praticamente uma defesa. E a digestão dos alimentos possui boca e cavidade digestória, são os gastrozoides, e a reprodução pelos gonozoides. Então, em toda essa parte de baixo dos tentáculos, estão esses indivíduos, captura, digestão, reprodução. É interessante que a gente tem um conceito de plâncton dos seres geralmente microscópicos que não têm como se locomover, então eles vão ao sabor das ondas. A fisália, que é a caravela portuguesa, ela é considerada um macroplâncton, né, porque ela vai ao sabor das ondas, ok? Entre as relações ecológicas harmônicas intraespecíficas, citamos um segundo exemplo, que é a sociedade. A sociedade é uma relação ecológica harmônica intraespecífica na qual os indivíduos não estão unidos anatomicamente, mas sim pela divisão de trabalho. Exemplo, as abelhas sociais, existem abelhas solitárias, como a mamangava, formigas e cupins. Na sociedade existem as castas, onde os indivíduos são diferenciados morfologicamente e realizam diferentes funções. Vamos especificar quais são as castas nas abelhas sociais do gênero Apis. Lembrar que o gênero Apis, ele apresenta o epíteto melífera, então a espécie Apis mellifera, e temos a subespécie Apis mellifera mellifera, Apis mellifera dansoni, Apis mellifera ligústica. Muito bem, então as castas são as seguintes: a operária, a rainha e o zangão. Quais as funções? A rainha é responsável pela reprodução e a ordem social na colmeia. Existe uma frase de Jeanne Robinson muito interessante que diz o seguinte: apesar de a rainha não dizer a todos o que fazer, ela faz as coisas funcionarem, apenas por estar presente. Zangões são responsáveis pela reprodução, fecunda a rainha durante o voo nupcial. Operárias. As operárias fazem o trabalho para a manutenção da colmeia, assim como a faxina, a defesa, cuidam das abelhinhas recém-nascidas, quer dizer, funcionam como babás, coletam néctar e pólen das flores, cuidam da alimentação das larvas, produzem cera para a produção dos favos, elaboram mel através da desidratação do néctar, produzem a geleia real. Essa divisão de trabalho dentro das operárias é feita de acordo com a idade delas, né? Temos também as operárias campeiras, que vão à busca do néctar e do mel, do pólen. E aí, elas, quando voltam, elas vão fazer uma dança, né, que tem requebros, e a intensidade desses requebros vai determinar quanto de alimento tem naquela fonte, e também elas dançam, assim vamos dizer, vetorialmente, né, mostrando o sentido e a direção da fonte alimentar. Com relação à determinação das castas, como vai ser uma rainha, um zangão, uma operária, então nós veremos na parte de determinação do sexo, né? Apesar de que existe uma diferença entre a determinação da rainha do gênero Apis e do gênero Melipona, ou Trigona, que são os meliponídeos, as abelhas sem ferrão, mas isso nós veremos na parte de genética. Outros exemplos de sociedade ocorrem entre as formigas, que apresentam as castas. Aí vocês têm a rainha, sempre maior que as demais, o macho, a operária e o soldado. E entre os cupins, que nós também temos a rainha, o macho alado, o macho soldado e a operária. Iniciamos agora a resolução dos exercícios de aplicação. Esse primeiro exercício da Unesp, e eu marquei o que está errado em cada alternativa, vamos discutir. Da Unesp, em um cupinzeiro pode ser encontrados cupins com diferentes formas, operárias, soldados, machos alados e fêmeas aladas. Assinale a alternativa que melhor se relaciona com a existência dessas diferentes formas. Então, alternativa A
Esses animais não vivem em sociedade, então não existe o não, eles vivem em sociedade. B, esses animais disputam diferentes funções. Não, eles não disputam. Eles já são anatomicamente diferenciados para exercer essas funções. A alternativa correta, esses animais possuem divisão de trabalho. Na D, o que está errado? A palavra fungo. Não são os cupins que se alimentam de fungos, são as formigas, né, que cultivam o fungo. Inclusive as formigas, elas usam esclavagismo. E na E que essa frase leva à necessidade, então lembra muito Lamarck, né? Então nós sabemos que a teoria da evolução não é essa estabelecida por Lamarck. Então a alternativa C como alternativa correta. No módulo 39, um exercício de aplicação, uma questão discursiva, né? E ele apresenta aquela caravela portuguesa, a Physalia physalis, e o esquema, olha lá, representa a caravela portuguesa pertencente ao grupo dos quinidários, habitante dos mares e oceanos. Alimentando-se principalmente de peixes, a caravela é formada por diferentes tipos de indivíduos. Qual é o tipo de relação ecológica que ocorre entre os indivíduos da caravela? Qual o papel desempenhado por ela? Então, a caravela Physalia sp é uma colônia, relação ecológica harmônica heteromorfa, de quinidários com indivíduo morfológica e fisiologicamente diferentes. O maior deles é o indivíduo flutuador, com cerca de 20 a 30 centímetros. A partir desse indivíduo, seguem outros com diferentes funções, reprodutora, digestiva, ou melhor dizendo, digestória, protetora, entre outras, distribuídos em longos tentáculos. Os tentáculos são ricos em quinidócitos, estruturas com uma substância urticante, utilizada na predação e proteção. Essa substância, em contato com o nosso organismo, pode causar dolorosas lesões. E a B que diz quais outros organismos podem apresentar esse mesmo tipo de relação, então seriam os corais, as bactérias e as esponjas. No terceiro exercício, um exercício do Enem, inclusive antes de começar, vou fazer uma observação que inclusive está listada lá na resolução. Eles usaram o termo colônia de formigas. A gente sabe que formiga não é colônia. Formiga é uma sociedade. Mas não podemos modificar a questão, né? E vamos lá. Uma colônia de formigas inicia-se com uma rainha jovem que, após ser fecundada pelo macho, voa e escolhe um lugar para cavar um buraco no chão. Ali dará origem a milhares de formigas, constituindo uma nova colônia. As fêmeas geradas poderão ser operárias, vivendo cerca de 1 ano, ou novas rainhas. Os machos provêm de óvulos não fertilizados e vivem aproximadamente 1 semana. As operárias se dividem nos trabalhos do formigueiro. Há formigas forrageadoras, que se encarregam da busca por alimentos, formigas operárias, que retiram objetos da colônia e são responsáveis pela manutenção ou que lidam com o alimento e alimentam as larvas e as formigas patrulheiras. Uma colônia de formigas pode durar anos e dificilmente uma formiga social consegue sobreviver sozinha. Então, vocês veem que é o mesmo esquema que nós vimos nas abelhas sociais, né? Então, uma característica que contribui diretamente para o sucesso da organização social dos formigueiros. Às vezes, vocês encontram uma alternativa que ela está correta. Então, mas ela não justifica o que ele disse lá na questão, a asserção. Então, dizemos assim, ó, a divisão de tarefas entre as formigas e a organização funcional da colônia. Correto isso aí. Mas vamos ler as outras e ver qual justifica aquilo que ele está querendo. Contribuição para a organização social. O fato das formigas machos serem provenientes de óvulos não fertilizados. Essa é correta, mas ela não justifica. A alta taxa de mortalidade das formigas solitárias ou das que se afastam da colônia. Formigas solitárias, ele está falando em uma sociedade. A existência de patrulheiras que protegem o formigueiro do ataque dos herbívoros. Herbívoros comem vegetais, né? Então elas não é nesse caso. E o fato das rainhas serem fecundadas antes do estabelecimento de um novo formigueiro, não. Então, alternativa correta, alternativa A. E a gente vê aqui na resolução, a justificativa foi dada pela nossa apostila. A sociedade é uma relação intraespecífica. Nela ocorre uma nítida divisão de trabalho entre seus componentes, o que contribui para o sucesso dessa organização. São exemplos de sociedades as abelhas,
no caso as abelhas sociais, porque existem abelhas solitárias, as formigas e os cupins, considerados insetos sociais. E aí aquela observação que eu havia feito. Em alguns momentos do texto foi usada a palavra colônia, sem prejudicar a ideia central da pergunta. Mas é bom lembrar que na colônia existe ligação anatômica entre os indivíduos da população, enquanto que na sociedade ocorre uma interdependência comportamental entre os indivíduos de uma população. Portanto, a alternativa correta, alternativa A. Ok? Muito bem. E agora no próximo slide nós temos a orientação para as tarefas, que deverá ser entregue no dia 14 de maio. E sempre, pessoal, não esqueça, cada tarefa, colocar a que modo ela se refere, colocar o nome, o série, a data de entrega. Quer dizer, se você entregou dia 13, põe dia 13, né? Porque 14 é o limite. Serão 5 exercícios propostos, e aí vocês preenchem com quantos vocês fizerem. Inclusive, vocês podem até colocar, se tiver a dúvida, em algum. A tarefa deve ser manuscrita. Os testes justificados, pode fazer como eu fiz, colocar o que está errado com um xizinho, e a tinta, e deve ser feita num caderno, né, dividido por setores, e se fizerem folhas separadas, acondicionar numa pasta. Porque nós não temos espaço na nossa apostila para responder ali, ok? O caderno ou pasta deverá ser entregue no primeiro dia de retorno às aulas presenciais. Então, listei os exercícios da tarefa, o 6 e o 7, o do reforço, que é o pentágono, 12 e 13, e o do aprofundamento, que é o hexágono, 16. Pessoal, bom estudo e até a próxima. Beijos.